Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix, mais do que o valor depositado. Quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a R$20 em média. Muito obrigado. Dá para pagar todas as minhas contas, ainda sobra dinheiro aqui pra gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. Sobra para comprar mais de uma fazenda com plantação de cana e para comprar todos os pastéis. Qual é a capital do pastel? São Paulo, Curitiba? Tem várias capitais que reivindicam esse posto de todos os pastéis disponíveis por mais de um mês. Por quê? Porque Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais via doações. Isso ainda está sendo apurado, tá? Se foram doações mesmo ou se tem dinheiro esquisito circulando pelas contas de Bolsonaro, até porque houve dinheiro passando pelas contas de seu ajudante de ordens, Mauro Cid, a quem, até onde se sabe, ninguém doou dinheiro para nada. Mas o fato é que ele recebeu 17 milhões de reais, mas ainda nem quitou as multas que somam quase 2 milhões em processos judiciais. Multas por não ter usado máscara, por ter feito motociata durante a pandemia, por ter organizado manifestações em comícios políticos enquanto o vírus corria solto, tá? Então a gente está falando aqui de 15 milhões de reais de sobra, né? E aparentemente nem passa pela cabeça do ex-presidente devolver o excedente aos doadores. Ele vai embolsar mesmo, até porque já aplicou tudo em investimentos de renda fixa. Em nota, os advogados do ex-presidente afirmaram que as suspeitas levantadas pelo COAF são levianas e infundadas e prometeram tomar as providências cabíveis para investigar os autores dos vazamentos. É muito impressionante como as histórias de Bolsonaro e de Donald Trump têm paralelos, né? A maneira como chegaram à presidência, com um certo desencanto com a política tradicional, a maneira que agiram durante os 4 anos em que estiveram no poder, a maneira com que trataram a pandemia da Covid-19, a maneira com que deixaram claro antes da eleição que não aceitariam o resultado das urnas, a maneira como de fato não aceitaram, a maneira como incentivaram invasões, no caso americano, ao Capitólio, né, o equivalente ao Congresso, e no caso brasileiro, aos prédios dos 3 poderes, enfim, e também a maneira como se utilizaram, digamos, da boa vontade de seus apoiadores para se tornarem mais ricos. Eu digo mais ricos porque já eram, né, milionários. Bolsonaro, né, a gente sabe que tem bastante dinheiro guardado, a gente conhece as movimentações da família na compra e venda de apartamentos, e Donald Trump sempre foi um multimilionário. Mas se tornaram mais, com a boa vontade, com a boa fé de seus apoiadores. Na época em que foi derrotado, Trump também organizou vaquinhas, dizendo que usaria aquela grana, o Carla Bigato, para organizar tanto a defesa do ex-presidente perante a justiça, como para levantar fundos para campanhas futuras, etc. e tal. Ele arrecadou muito dinheiro, 270 milhões de dólares, tá? 1/4 bilhão. E embolsou tudo. Pegou tudo para ele. Exatamente como está fazendo o ex-presidente. A discussão que eu tinha com o Pablo era se a gente está diante de algo flagrantemente imoral, o que obviamente está, ou se há alguma ilegalidade também. Vem cá, um ex-presidente pode usar a sua influência, a sua popularidade, os seus votos, o seu ativo político para se tornar milionário na base do me dá grana? Né? Que a gente está diante de uma imoralidade escancarada, não há discussão. Você tem que ser muito gado mesmo, com o perdão aqui da expressão, para acreditar que isso é algo imoral e comum. Agora, ilegalidade, Aidar, ajuda a gente aqui, porque não é possível que isso não se encaixe em algum item do Código Penal. De qualquer maneira, estamos diante aqui de uma espécie de criança esperança de Bolsonaro, que eu vou batizar de teletonto. Nossa. Porque é demais, né? É demais, gente. Não, tem toda a razão. É demais, cara. Meu Deus do céu, não sei nem como seguir depois. É ultrapassar o limite da burrice, pelo amor de Deus. Você continuar doando dinheiro para um cara que tá pagando 2 milhões de reais em multas porque sabotou da maneira que pôde uma campanha vacinal, sabotou da maneira que pôde as tentativas da gente diminuir
os efeitos de uma pandemia que estava matando mais de 4 mil brasileiros por dia, né? Continuar doando dinheiro para alguém que já arrecadou o suficiente para pagar essas multas, com um excedente de 15 milhões de reais, e continua pedindo grana para esses pobres incautos. Se não chamar isso aí de teletonto, você vai chamar como? Não, não tem. Em frente. Não tem.